Uhum. Bom, tá gravando. Deixa eu abrir aqui a apresentação, né, e passar aqui o nosso plano de aula, né? O que eu pensei para a aula de hoje? Tá? Seguindo o nosso cronograma, hoje nós veríamos, além de... ah, nós esqueceríamos já a secagem e começaríamos a falar de equilíbrio líquido-vapor para a gente já ter um conceito para o próximo conteúdo, que é o conteúdo de destilação, né, que nós vamos ver aí a partir, sem ser semana que vem, na outra, porque semana que vem é a avaliação. Então, o que eu pensei para hoje? Assim, a avaliação, hum, semana que vem. Como é que vai funcionar a avaliação? Eu vou explicar no fim da aula, tá? No final a gente fala sobre a avaliação, eu já só estou lembrando. Ah, aí eu resolvi fazer diferente, não entrar com conteúdo novo, deixar a avaliação somente o assunto secagem, tá? Somente o assunto secagem. Aí, para encerrar esse assunto, né, eu resolvi fazer uma aula que vai abordar revisão de conteúdo, tá? E nós vamos falar também, antes de a gente chegar, ver se vocês têm dúvidas, tá? Eu vou fazer 2 exercícios. Um é sobre o mecanismo de fusão, então seria uma coisa relativamente nova, eu não havia falado ainda. Nós vamos fazer mais um exercício que vai funcionar como uma revisão de conteúdo, tá? Então, 2 exercícios de secagem, tá? Aí, inicialmente, eu quero fazer uma exposição aqui sobre como selecionar secadores, tá? Então, lá no começo da disciplina, quando a gente começou a abordar esse assunto, né, eu disse para vocês que geralmente o secador ele é uma coisa que, quando vocês forem projetar, ele vai ser muito particular para aquilo que vocês estão desejando secar, né? Às vezes o projeto do secador ah, nem existe um pronto, né? A depender do que vocês vão estar secando, né? A multidão de problemas e de possibilidades envolvidas é muito grande. Então, eu coloquei lá no Moodle um artigo que fala justamente sobre isso, como tangenciar, né, como buscar um secador para a partir, né, de alguma propriedade física do que está sendo seco, né, ou das condições de secagem, enfim, como ter uma ideia, pelo menos, né, de que secador que devemos utilizar. Tá? Então, primeiro nós vamos fazer isso. Depois, eu lembro que eu tinha comentado com vocês sobre a liofilização, eu vou trazer ali, falar um pouquinho de liofilização. E aí, vou deixar aberto aí para dúvidas. Então, se alguém tem dúvida, alguma dúvida, já vai pensando para me questionar no fim da aula, tá? Quando a gente for falar sobre a avaliação. Então, nosso plano de aula, né? Plano de aula. Ver fluxogramas para escolha, seleção de secadores. Conhecer o mecanismo, mecanismo mecanismo de difusão. Vou botar assim, entender o método de solução. Aí,
eu botei a questão da liofilização, vou botar assim, tópicos em liofilização, e vou botar assim, um exercício de revisão. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é dúvidas da atividade. Atividade, eu passei uma atividade para vocês, eu vou botar ela aqui agora, e aí eu vi lá que já tinha, a maioria de vocês já faltava acho que 2 ou 3 pessoas postarem, tá? Mas já estou dando a resposta aqui para vocês, tá? Então eu vejo lá a hora lá que vocês postaram, dá para saber certinho quem vai postar depois, né? Mas olha só, depois eu vou olhar lá, mas já para vocês terem ideia aí, né? Estou colocando aqui as respostas, né? Pedir a vazão de ar seco e a umidade do ar de saída. E aí? Vocês chegaram nisso? Será que sim? Será que não? Acharam fácil esse exercício? Professor, eu cheguei em 2.4. E ele estava bem parecido. Ele estava bem parecido com aquele outro, né? Então foi bem tranquilo de fazer. 2.4, bem distante, né? Eu cheguei nisso. Exatamente esse valor? Na verdade, o meu deu 2,03. Ah, tá bom. O meu deu 2,09. Tá. Diferente também. Só Tá, para né, mas competir, isso aí é aceitável. 207. Eu cheguei É nisso, aceitável. professor. 0,4. É que aqui tá todas as casas consideradas, né? E tem a questão da escolha, né? Se vocês, de uma escolha que provavelmente vocês devem ter feito, a temperatura na qual a água vaporiza. Né? Veja bem que a água que está no sólido, ela entra a 300 e sai a 340. Se vocês escolheram que a água vaporiza já a 300, quer dizer, o sólido ele nem aquece, né? Já entra e a água evapora. Vocês vão ter uma taxa de fluxo de ar. Caso vocês escolham, né, que a temperatura, por exemplo, não é 300, né, para a evaporação da água, e ela evapora, sei lá, 320 ou 340, vai dar uma pequena mudança nessa resposta, né? Mas nada muito, muito distante desse valor. Próximo. Então, tá aí as respostas. Que bom que vocês conseguiram. Só quem falou ali 2.4, dá uma olhadinha, refaz, porque daí está muito distante. Tá? Tá bom. Alguma vírgula, alguma coisa aí passou em branco. Acho que foi minha temperatura. Eu usei muito baixo. Pode dar uma testada aí. Tem que considerar, de repente passou isso aqui, considerar. Certo. Bom, vamos falar sobre secadores. Olha só, esse artigo ele está no Moodle, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Eu botei lá no Moodle esse artigo, que eu acho ele bem interessante, porque ele nos dá assim uma ideia do que nós como bota o resumo aqui, né? Um dos maiores problemas envolvidos na seleção de secadores é a grande variedade de equipamentos e processos, né, para se obter um produto com uma determinada qualidade. Então, muitos métodos são apresentados na literatura, aqueles baseados em conceitos fenomenológicos ou aqueles baseados em aspectos de custo. Então, fenomenologia e custo. Como consequência, os critérios para se classificar os secadores também são muitos. Então, ele bota aqui alguns conceitos, né, questionamentos, algoritmos, fluxogramas para selecionar e dimensionar um secador.
Então, eu peguei, não vou ler aqui o artigo inteiro com vocês, eu peguei algumas imagens, né, desse artigo, só para mostrar, vou passar aqui rapidamente, né. Por exemplo, a classificação dos secadores, eu acho que eu falei na primeira aula, né, mas ele já começa mostrando algumas, divide, né, em duas, né, o batelado e o contínuo, né. E aí, os que existem em batelada, né, então esses grupos que estão aqui, ó, os que usam aquecimento via condução e outro por convecção, né? E aí, por condução, tem a vácuo. Não sei se algum de vocês trabalha em algum laboratório de pesquisa aqui da Unesp, tem esse... É normal ter, geralmente, laboratório de química, né, uma secadora a vácuo, né? Aí tem por atmosfera, bandeja, com agitação, sem agitação, enfim. O contínuo, né, geralmente a vazão é bem maior. E aí tem também, claro, os dois métodos, né, por condução e por convecção. E aí tem essa imensidão aí de possibilidades, tá? Então, eu vou mostrar alguns tipos para vocês, tá? Mas eu vou passando aqui para vocês. Olha só. Com relação ao produto, né, quando o produto é úmido, ou eu pego lá o produto úmido para secar, desculpe, como é que posso classificar? Né? Como é que eu vou, né, a depender do produto, eu posso ter esse tipo de classificação aqui. Ó. Se eu quero secar uma coisa que é líquida, né, aí pega, por exemplo, mais clássico, né, a barbotina da cerâmica aí, né, vai ter lá o spray, né, por exemplo. Mas também tem outras possibilidades, né? A lama, né? A lama também vai secar ali pelo spray, né? Enfim, aí à medida que tu vai ficando mais compacto, né? Quando já tem produto pré-formado, por exemplo, né? Uma porta de filtração, né? Tu já tem essas possibilidades que estão colocadas aqui, né? E aí, quando tu tens uma pasta, né? Já tem outras possibilidades, tá? Eu vou depois mostrar esse sistema aqui que eu acho bem interessante. Vou mostrar para vocês ali uma figura. Quando tem o grânulo, né, um sólido, né, tem todas essas possibilidades. Né, nós vimos na semana passada o sistema rotativo. Né, para sólidos fibrosos, né, então tem todas essas possibilidades que estão colocadas aqui. Né, para secar folha, por exemplo, né, tem essas outras possibilidades. Então, a depender daquilo que se deseja secar, né, eu já abro isso um grande leque. Veja bem, cada quadradinho desse pode ser a geometria, né, do negócio pode ser mais diverso possível. Tá? Quando a gente fala de quantidade, né, pequena, escala, média e grande, né, ó, se for até 50 quilos por hora, né, batelada é preferível no lugar do contínuo. E aí, de 50 até 1.000, e quando eu estou falando em toneladas, né, por hora, esses secadores eles já começam a ser preferencialmente contínuos. Tá? E aí, colocando aqui, ele está colocando aqui algumas possibilidades. Né? Com relação a projetos especiais, olha só, como assim projeto especial? Por exemplo, vai ser uma coisa que é perigosa. Um produto perigoso. Né? Por exemplo, ele botou 3 tipos de coisa perigosa. Uma coisa que pode ser um pó é perigoso? É perigoso. Pode ficar asfixiado, né? Tóxico, né? O produto pode levantar vapores, né? E isso intoxicar a pessoa, né? Está ali lidando. Ou ainda, um produto que eu quero secar aí que seja inflamável,
né? Então, veja bem, não estou secando, tirando água, estou tirando, de repente, um solvente, né? Isso começa a ficar bem perigoso, porque não queira nunca secar uma coisa molhada de solvente com ar quente, né? Tem todos os ingredientes aí para dar errado, né? Para fazer uma cagada. Então, né, com relação a esse tipo de processo, né, tu já pode escolher, por exemplo, o inflamável lá, tu pode ir numa coisa a vácuo, né? Então, sem ar para não ter perigo de pegar fogo. Mas, enfim. Com relação à sensibilidade do produto, né, se ele é sensível à temperatura, né, veja bem, aparece já coisas do tipo esteira a vácuo, né, processo de fluidização. Se ele é sensível, por exemplo, à mecânica, então eu não posso quebrar ele, vamos dizer assim, né? Então são processos que envolvem esteiras ou só circulação, uma bandeja. Se o produto, quando ele é aquecido, ele se oxida, né? Então, geralmente aí as preferências são essas que estão colocadas aqui. Bandeja, esteira, spray. Agora, se tem um formato especial, né, já começa a cair nesse tipo aqui. Porque o que é o formato especial? Porque aquele formato ele deve geralmente ser preservado, e na secagem a gente sabe que pode acontecer deformação, né, do material, pode depender do que tu quer secar, pode acontecer, por exemplo, empenamento, né? Então é uma coisa que pode ser importante. Quando eu não posso gastar muito dinheiro, né? Então os processos aí mais comuns é a fluidização e o rotativo indireto, tá? Baixo custo. Esse aqui é um algoritmo, tá? Para selecionar batelada. Tá? Então, a partir desse algoritmo, vocês podem chegar no tipo de secador batelado. Então, olha só, daqui, ó, vocês têm aí se tem limite de temperatura, partindo daqui, né? Tem limite de temperatura? Sim, não, né? Vocês entenderam? Não tem. Ocorre a oxidação do material durante a secagem? Sim. É necessária agitação? Não. Caiu já no secador de bandeja. Há vapores inflamáveis? Sim. Opa. Então, é necessária agitação? Tá. Veja que a agitação é suave, a agitação média. Vê que quando ele fala de coisa inflamável, e se a resposta for sim, né, aqui é só vácuo, depois, se for sim lá de novo, vai ser vácuo e vácuo. Então, veja que esse esquema, né, ele vai sempre... vamos supor que não tenha, que os vapores não sejam inflamáveis, né? O material pode ser seco em leito fluidizado, então, preferencialmente, o leito fluidizado, tá? É mais barato. Necessária agitação, secador de bandejas e tal. E aí, quando se fala de secadores contínuos, né, esse é o algoritmo, né? Então, se tem solvente, por exemplo, né, como eu estava falando, né, em solvente, o problema, né, já deve ser resolvido com gás inerte, né? Então, posso secar um material com, por exemplo, nitrogênio, né, ou argônio, né, mas mais barato seria o nitrogênio. Necessária redução de partículas, por exemplo, né? Aí, se é necessária, um secador flash ou um rotativo com discos, né? Enfim, né, tem aqui esses algoritmos, né, para se chegar em um tipo de secador, né? Então, eu posso pegar e colocar uma questão na prova aí para vocês, né? Dar um tipo de material, né? E vocês pedir para vocês usarem esses algoritmos aí para chegar no tipo de secador que vocês escolheriam, por exemplo, né? Então, deem uma lida nesse artigo, tá? Ele vai mostrar mais algumas coisas aqui, ó, por exemplo.
Aqui é a classificação, né? Eu já tinha falado com vocês ali. A classificação dos secadores contínuos. Né? Tem vários tipos de secagem, que eu não comentei com vocês, por exemplo, secagem por infravermelho, né? Por radiofrequência, por micro-ondas, né? Então, assim, a gama de possibilidades, né, é muito, muito grande. Tá? Eu vou mostrar ali a imagem de alguns tipos, né, para vocês. Bom, o fluxograma, né, para seleção, né, de maneira mais resumida aqui, né, é descrever, vocês vão ter que escrever todas as especificações, faz uma pré-seleção, vai para o laboratório, tá, fazer em escala laboratorial, né, aí, se tiver várias opções, mesmo indo para o laboratório, né, vai fazer um comparativo do dinheiro, né, o que vai gastar menos. Se só tem uma possibilidade, aí faz testes em maior escala, né, para então chegar na escolha final. Aí, em larga escala tem várias opções, compara. Se nenhuma opção for adequada, volta. Então é o fluxograma de processo de seleção mesmo. E aí, o projeto é o seguinte, como é que projeta um secador? Primeiro, laboratório, coleta informação, né? E aí, conhece o material? Bom, tem que conhecer, né? Conhecendo o material, se não conhece ainda, isotermas e a cinética de secagem, que foi que nós estudamos. Né? Então, o primeiro passo, se tu não conhece ainda o material, tu vai para o laboratório e faz as isotermas, faz a cinética da secagem, que é aquele primeiro conteúdo que eu passei para vocês. Uma vez que vocês conheceram a cinética, vocês vão fazer testes, né? Vão lá vão ver as informações sobre o material, o processo, volta para a experiência, agora já conhece o material, vai conhecer o equipamento. Ah, não conhece ainda? Né? Se não conhece, vai fazer teste para voltar todo o esquema. Né? Conhece o processo? Ah, se não conhece, novamente testes. Conhecendo o processo, vai fazer os balanços, vai ver tempo de residência, ou seja, quanto tempo o sólido tem que ficar dentro do secador, né? Aí vai ver as dimensões principais, vai ver como é que se comporta a dinâmica, vai avaliar o custo para poder otimizar. Enfim. Isso aí não serve só para secador, serve para vários e vários processos, né? Então, pegar outras operações unitárias aí, dá para aplicar esse fluxograma. Tá? Bom, então, trouxe nesses primeiros minutos aí algumas maneiras, né, de selecionar secadores. Então, dei uma estudada assim, estudar ou ler, né, esse artigo. Tá no Moodle, tá? Dei uma lida nele, boa, eu posso tirar uma questão, né, com essa cara aí que eu falei para vocês, certo? Deixa eu ver aqui. Bom, faltava falar para vocês sobre difusão, tá? Sobre difusão. Então, olha só, eu peguei esse trecho aqui, ó, do capítulo 9 do livro Jancópolis. Né? Ele também está no Moodle, tá? O livro, esse capítulo. E aí eu fiz uma captura lá da página que ele fala sobre difusão, tá? Então, assim, eu vou fazer a leitura aqui, ó. Vamos ver o inglês como é que tá. E assim, eu acho que eu botei também em espanhol agora, lembrei lá. Botei. Tá igualzinho, só tá em outro idioma, né? Então, olha só, falando aqui em difusão, né? Vamos fazer uma leitura aqui do que ele traz. Então, quando a difusão de umidade, né, controla a taxa de secagem, o que eu falei para vocês, né? Nós temos vários períodos de secagem.
Então, no período de secagem, a taxa decrescente, esse aqui é o falling rate, né? No período de secagem, a taxa decrescente, quando tem aquele comportamento linear, aquilo é característico de capilaridade. Mas, quando nós temos um material em que o movimento da umidade ele é via difusão, aí nós temos que aplicar outro tipo de abordagem. Olha só. Ele está botando assim, as equações de difusão descritas no capítulo 7 podem ser usadas. Nós não vimos o capítulo 7, mas as equações do capítulo 7 são as equações vocês viram lá em Fenômenos 3, né? Lei de Fick. Né? Então ele botou assim, ó, usando concentrações como X, que é a umidade, né, de umidade livre, né? Então, umidade livre por quilo de sólido, no lugar de concentrações de mol por metro cúbico, a segunda lei de Fick, para um estado não estacionário, pode ser escrita como? Então, veja bem, essa equação aqui, ó, se vocês olharem, vocês já viram ela, né? Com essa cara, agora vocês vão lembrar. Vocês viram ela com essa cara assim, ó. D com C dt é igual a coeficiente de difusão, o DAB lá, né? DAB, derivada segunda da concentração na posição. Daí o X seria o X de posição, né? Aí vocês viram isso, e aí tinha que ter lá 3 condições de contorno, uma condição de contorno pelo fato de ser transiente, então, uma condição inicial e 2 de contorno, desculpa. Uma condição inicial de concentração e as condições de concentração nos contornos. Então, essa é a mesma equação, tá? Ela é a equação que vocês já viram lá em Fenômenos 3. Bom, o coeficiente de difusão vocês já conhecem, né? É aquele cara, né, que, vamos dizer assim, ele agrega, né? Ele junta ali, né? Ele faz bota toda a ignorância do mecanismo num número, né? E ele é uma coisa que depende muito, muito da temperatura. E, na maioria das vezes, tá, na prática mesmo, ele não é um valor constante. Então, coeficiente de difusão e tal. Então, é muito difícil, principalmente na secagem, o coeficiente de difusão ser uma constante. Tá? Geralmente, à medida que a secagem acontece, né, esse coeficiente diminui. Tá? Geralmente. Tá? Pode acontecer de aumentar. Em que casos que aumentaria? Vocês conseguem imaginar isso? Se vocês têm essa visão física. Então, assim, a solução que ele vai apresentar para nós, esse coeficiente de difusão tem que ser constante, não tem que mudar. Mas eu estou dizendo para vocês que, na prática, ele vai mudar. Então, veja bem, se o coeficiente de difusão for constante, assim, é ou não é? O que acontece? À medida que, quando a secagem começa, né, e aí nós estivermos lá no período de secagem a taxa constante, nós estamos acima da umidade crítica, né, lembrando alguns conceitos, né? Se eu estou acima da umidade crítica, o que acontece? A velocidade de secagem ela não depende do material. A água evapora como se o sólido não existisse. A pressão de vapor da água é a pressão de vapor da água pura. Né? Quando eu estou abaixo da umidade crítica, né, a água ela precisa se movimentar no interior do sólido. E aí, se for por difusão, né, no começo do processo difusivo, né,
a tendência é que seja mais fácil essa água chegar até a superfície do sólido para evaporar. Tá? Só que pode acontecer, por isso que a secagem é uma coisa bem quase que imprevisível, né? A depender do material. Pode acontecer o seguinte: à medida que o material seca, ele pode se abrir, gerando poros, e o caminho para a água se difundir fica mais fácil. Pode acontecer isso. Tá? Assim, nós fizemos já algumas experiências com alguns alimentos, tipo uma laranja, por exemplo, né? Se eu colocar um gume numa laranja, quando ela começa a secar, aquela água ela rompe as paredes, os capilares do gomo da laranja e fica mais fácil para a água separar. Então a difusão aumenta à medida que ela vai sendo seca. Tá? Então é um comportamento ao contrário do que a gente imagina, né? Mas se o sólido ele não tem uma contribuição, ele não se deforma, que também é uma possibilidade, de um certo ponto de vista, até não tão rara assim, né? Ele tende à medida que vai secando, essa difusão sendo cada vez menor, né? E aí, né, eu vou ensinar você a trabalhar com coeficiente de difusão médio, né? Que é o que ele traz aqui, ó, onde BL é o coeficiente de difusão, né, e X é a distância. Bom, esse tipo de difusão, né, ele é uma característica de uma secagem relativamente lenta num material não granular. Daí ele traz aqui algumas, sabão, gelatina, né, vários, né, e, bom, daí ele vai falando aqui os exemplos de materiais. Bom, a principal dificuldade de analisar a difusão, esses dados de difusão, né, olha só, a principal dificuldade, qual é? É que a umidade inicial, a distribuição de umidade inicial, ela não é uniforme ao longo do sólido no começo da secagem no período a taxa constante. Olha só, de novo. A principal dificuldade na análise de dados de difusão, né, é que a umidade inicial, a distribuição de umidade inicial, ela não é uniforme ao longo do sólido, aonde? No começo da secagem, no período de secagem a taxa constante, que precede o período a taxa decrescente. O que acontece? Cheguei na umidade crítica. O que vai acontecer? Passei da umidade crítica. Durante essa etapa, né, desse tipo de difusão de secagem, a resistência à transferência de massa do vapor d'água para a superfície é muito pequena. Então, a difusão, né, controla a taxa de secagem. Então, a mistura, né, a umidade, o conteúdo de umidade na superfície, ela vai até o equilíbrio. Ele representa como um X ali, né? Isso quer dizer que a umidade livre, né, na superfície é praticamente zero, né? E aí, ele pega essa equação aqui, ó, e resolve de maneira analítica. Então, ó, essa aqui, ó, é a... Por que não dá para usar minha caneta? Não, minha caneta... Vai apagar aqui. Essa aqui é a solução analítica. Então, está aqui a solução analítica dessa equação, né? Bom, aí ele faz umas considerações aqui, né? E aí ele, veja bem, ele fala aqui, ó, que essa equação, ela assume, essa equação 9.94 aqui, ó, ela assume que o coeficiente de difusão é constante. Mas não é constante, ele está dizendo, ele varia, né? Conteúdo de umidade, com a temperatura, com a umidade do ar, né?
longos tempos de unidade, somente o primeiro termo é significante. A equação se torna, então ele pegou só o primeiro termo. Esse tipo de solução analítica de equações é o chamado expansão em série. Tá? Então, tem maneiras de resolver esse tipo de equação analítica. Ele pegou e fez uma expansão aqui, e truncou no primeiro termo. E aí, resolvendo essa equação, isolando t, o t está aqui assim, se chega nessa expressão. Tá? Então, está aqui. Essa equação, né, é quando o mecanismo de difusão começa. Tá? Então, ela começa, né, quando eu chego na umidade crítica e vai até o valor, né, que eu estou buscando. Certo? Bom, e aí dá para a gente pegar essa equação, né, e resolver para isolar a taxa de secagem. E aí, bom, onde é que eu quero chegar? Tem um exemplo aqui, ó, né, já está resolvido, eu vou deixar ele resolvido para vocês olharem ali. Eu vou fazer um com vocês. Tá? Vou fazer um com vocês. Eu botei esse exercício aqui, ó, lá na lista de exercícios para vocês. Estava olhando lá. Acho que foi no primeiro ou na segunda, na primeira ou na segunda aula. Eu deixei lá nos últimos slides vários exercícios, tá? Vários exercícios. Esse aqui é um deles lá, tá? O número 4. Tá? Então, veja bem. Esse exercício diz o seguinte: a gente seca a tábua de madeira, né, com essa espessura, 2,5 centímetros, de 25 até 5%. Né? E aí está sendo usado ar sem umidade, que flui paralelamente à superfície de apenas uma das faces. Tá? Se a difusividade do líquido através da madeira na temperatura do processo for essa, ó, o coeficiente de difusão, calcular o tempo de secagem. E o dado, ó, teor de umidade crítica da madeira, 120%. O que isso quer dizer? Veja bem. Deixa eu fazer uma figura aqui. Umidade, taxa de secagem. Isso aqui, ó, é assim, ó. A madeira veio, secando taxa constante. Quando chegou em 120%, aqui sei lá, aqui é 200%, por exemplo. Quando chegou em 120%, ela mudou, né? Mudou o comportamento da secagem. Ele quer saber quanto tempo vai levar para secar de 25 até, sei lá, 5%, né? Ele botou. Para vocês entenderem o objetivo, né? Então, assim, esse período de secagem a taxa constante aconteceu muito, muito anteriormente à secagem da madeira. Quando eu pego ela com 25% de umidade, ela já está, né, vamos dizer assim, dentro, se eu for secar, não vai, a gente não vai enxergar o período de secagem a taxa constante. Tá? E aí, né, nós já estamos já praticamente no finalzinho da secagem, que é aqueles de secar de 25 até 5%. Certo? Ok. Bom, informações. Né? Eu vou botar ela aqui. A equação resolvida, né? Solução analítica, ela diz o seguinte, vou pegar ela aqui. Eu vou escrever ela de uma maneira mais... deixar ela prontinha para vocês. Né? 4L ao quadrado, π ao quadrado,
coeficiente de difusão, tá? Vezes log natural de 8 vezes a umidade inicial dividido por π ao quadrado vezes a umidade no final. Essa é a expressão, né? Tá colocada aqui, ó. Porque aqui ela não está bem, né? x1 é no início e x no final, né? E x1, aqui para vocês não confundirem, né? Esse x aqui é diferente desse, né? Esse x1 minúsculo é com relação à espessura da madeira. E o x1 maiúsculo é a umidade. Eu só vou escrever de outra forma aqui, ó. Então, assim, L, espessura, tá? dl, coeficiente de difusão, xi, umidade no início da secagem, umidade no fim, certo? Bom, outras informações, tá? Se eu estiver secando, deixa eu ver se ele escreveu isso aqui. Se eu estiver secando na... Onde é que ele escreveu? Não. Ah, tá. Ó. Tá aqui, ó. X1 é meio comprimento do negócio, ó. Porque o que acontece? Se eu estiver secando numa tela, por exemplo, né? Ou então assim, ó, se a secagem ocorrer por ambas as faces, faça L sobre 2. Tá? Então, em vez de L ao quadrado aqui, vai botar L sobre 2. Tá? No caso do nosso problema, ele botou ali apenas uma das faces, né? E tem mais um detalhe, tem mais um detalhezinho, tá? Deixa eu só pegar esse detalhe aqui. É o seguinte, deixa eu só botar. Essa equação, ela tem uma validade, né? Então, assim, ó, isso aqui tem que ser maior que 0,1, tá? Claro, dentro das unidades compatíveis para ficar dimensional, tá? E outra coisa, dl tem que ser constante, como eu havia comentado, certo? Então, basicamente, a gente resolve esse problema com muita facilidade. O difícil é chegar na expressão analítica, né? Mas já estou mostrando ela para vocês, certo? Bom, como é que fica então? Né? Ó, vai ficar assim, ó. Vou pegar a equação de novo aqui, ó. Tempo de secagem é 4 L ao quadrado sobre I ao quadrado dl log natural 8xi ao quadrado 0. Fazendo ali resolvendo o nosso problema, tá? Basta a gente só substituir, tá? Não tem mistério aqui, tá? Não tem mistério. Então, veja bem. Tempo vai ser 4 vezes a espessura ao quadrado. Bom, é por uma face, é por duas? Não. Espessura, 2,5 cm. Apenas uma das faces. Então,
vai ser apenas uma das faces, né? Então não precisa dividir por 2, né? Tá numa bandeja, né? Então, vou até deixar destacado isso, ó. 2,5 vezes 10 na menos 2 metro. Isso aqui ao quadrado. Dividido por π ao quadrado, vezes o coeficiente de difusão. Então, veja bem. Isso aqui está dentro de uma bandeja, né? Ok. O coeficiente de difusão, ele deu para nós ali, ó, 3,5 vezes 10 na menos 6 metro quadrado por hora. Então, isso aqui é uma coisa que dá para medir experimentalmente, tá? Menos 6. Como é que se mede esse negócio aqui? Vocês já fizeram algum experimento? Como é que vocês fariam? Deem uma pensada aí. Aí vai ficar log natural. 8 vezes. Qual é o valor no início? Ó? No início é 25%. Tá? Só vale um valor ali que esteja abaixo de 120, né? Como está muito abaixo, então já está bem nítido, né? Vou botar assim, ó, 8 vezes 0,25 dividido por π ao quadrado vezes 0,05. Né? Bom, se eu estiver trabalhando com um material que eu sei que o mecanismo é de fusão, tá? Então geralmente materiais fibrosos, eu posso medir o tempo de secagem, usar essa expressão, né? Vou lá, meço a espessura, né? Meço as umidades, né? Uma balança, facilmente eu meço essas umidades, sei o tempo, aí eu isolo o coeficiente de difusão, aí eu descubro qual é o coeficiente de difusão, né? De maneira aproximada, obviamente, né? Considerando ele constante, enfim. Né? Fazendo essa conta aqui, ó, vocês devem chegar aí, depois façam em casa. Já tem a resposta aqui para não perder tempo. 101,3 horas. Então, madeira é uma coisa bem delicada mesmo de secar. Tá? Quem manda, obviamente, nesse negócio é a coeficiente de difusão. Tá? Alguma dúvida? Agora não? Até agora Sim, nada. Oi, Melissa. eu não lembro se tu disse, mas esse conteúdo que tu tá apresentando hoje vai cair na prova. É possível. A questão do artigo ali, como selecionar os secadores, eu posso dar um tipo de material, uma vazão e tal, e vocês irem a partir do algoritmo, né? Disserem qual é o secador que vocês fariam a opção, por exemplo. Tá? Posso colocar aí uma questão dessa aí também, um material aí, pedir o tempo, o coeficiente de difusão, ou sei lá, a umidade inicial. Pode ser. Vamos pensar. Era essa a dúvida? Pode ser. Pode ser. Pode ser, pode ser. Não, é porque eu não sabia se tu ia passar, tipo, se ia pra segunda prova ou ia pra Não, é essa, eu não tudo lembrava. secagem. A primeira prova é secagem. É, você lembra que eu tinha falado que era tudo secagem, daí eu não lembrava se entrava esse conteúdo também. Entra aí. Tá. Continuando. Agora, vamos fazer um exercício de revisão. Tá? Como falei ali que nós vamos fazer uma revisão,
eu vou fazer um exercício que ele... Então, eu não sei se vocês já tentaram fazer o exercício da lista, mas esse é diferente um pouquinho do que vocês estão habituados. E ele vai servir como revisão. Quer ver? Olha só. Onde é que ele está? Aqui. É o exercício 3 lá da lista. Vou fazer ele com calma, para vocês pegarem qual é o espírito da coisa aqui. Pode cair um assim também. Ó. Então, veja bem. Tem um sólido poroso. Tá? Essa informação aqui, ó, sólido poroso, ele já nos indica que a secagem não vai ser por difusão. Tá? É um mecanismo de capilaridade. E aí nós podemos usar aquele conteúdo lá do início da disciplina. Tá? Então, vou botar assim, revisão. Ele está sendo seco num secador descontínuo, ou seja, batelado, em condições de secagem constantes. O que é condição de secagem constante? Outra revisão. Quando eu falei para vocês condições de secagem constante, é temperatura do ar a mesma, velocidade do ar a mesma, umidade do ar a mesma, tá? Então, essas são condições de secagem constante. E ele precisa de 6 horas, ó a informação, de 30% até 10%, ele leva 6 horas. E foram lá e mediram a umidade crítica dele e viram que era 16%. E a umidade de equilíbrio, 2%. Todos os valores de umidade são em base seca. Supondo que a velocidade de secagem durante o período de velocidade decrescente é proporcional à umidade livre, o que isso quer dizer? Ó, quer dizer o seguinte. Isso aqui eu vou botar aqui no cantinho. Isso aqui, ó. No período de secagem, taxa decrescente, né? Aqui é a taxa constante. Calcular o tempo necessário para secar de 35 até 6. Então, de 35 até 6, quanto tempo? Essa é a pergunta. Nas mesmas condições. Tá? Então, veja bem. Nós fizemos o experimento e levamos, de 30 até 10, nós levamos 6 horas. De 35 até 6, quanto tempo? Sabendo que a umidade crítica, 16%, que a gente também teria visto no experimento. Seria esse valor aqui, ó, 16%. Bom, como é que a gente resolve esse negócio? Tá? Então, veja bem. Eu vou pegar aqui, ó, se vocês não lembram, depois vocês vão ter que refazer, mas eu não vou deduzir de novo as equações. Né? Mas lá, se nós pegamos lá no período de secagem a taxa constante, nós vimos o seguinte, tá? Que o tempo ele é dado pela seguinte expressão: menos massa do sólido seco, área, velocidade no período da taxa constante, umidade crítica, menos umidade inicial. Isso aqui nós vimos, tá? Nós já vimos, eu só lembrar se é isso mesmo. Estou tentando lembrar de cabeça, fazendo a dedução na minha cabeça aqui. É isso mesmo. Isso é no período de secagem a taxa constante. Tá? No período de secagem a taxa decrescente,
a gente escreveu assim, ó, tempo é menos massa do sólido seco, área, umidade crítica sobre o RC, XC sobre RC, log natural da umidade no fim do processo sobre a umidade crítica. Vocês não lembram, vão lá na segunda aula, eu acho, que nós fizemos isso. Tá? Ok? Isso aqui na segunda aula. Eu acho que é a segunda. Na primeira eu já falei alguma coisa disso. Tá, e aí? E aí é o seguinte. Olha só, ele levou 6 horas para secar de 30 até 10. Ele quer saber quanto tempo vai levar de 35 até 6%. Então, como é que faz esse negócio? Como é que eu faria? Né? Ora, o material ele tem 16% de umidade crítica. Então, quando eu sequei de 30 até 10, eu sequei primeiro de 30 até 16, né, a taxa constante, e depois de 16 até 10, no período de secagem, a taxa decrescente. Deixa eu fazer graficamente esse negócio. Né? Ó. Então, foi uma coisa assim. Aqui é 2%, que é a umidade de equilíbrio. Aqui é 16%. Né? E aqui, deixa eu botar mais para frente, aqui é 30%. E foi de 30 até 10. Então, foi de 30 até 10%. Né? Esse foi o experimento. Né? Então, vou botar com outra cor aqui. Então, azulzinho. De 30 até 10 foi 6 horas. Né? 6 horas. Vou botar uma outra cor aqui. Aqui é 16%, não vai mudar. E aí ele quer saber de 35 até 6. Né? Vou botar em outra cor aqui, vou dar um verdinho por cima. Certo? Essas são as perguntas, né, do problema. Bom, o que dá para a gente fazer? Vou fazer meio que de azul isso aqui. Ó, se eu pegar o tempo de secagem a taxa constante, mais o tempo de secagem na taxa decrescente, para esse caso aqui, ó, tem que dar 6 horas. Né? Como é que é o tempo de secagem a taxa constante, Gabi? Vou botar aqui. Ó. Então, vou escrever ele aqui. Ó. Menos massa do sólido seco, área, RC, umidade crítica menos umidade inicial. Ó, umidade crítica menos umidade inicial. Mais menos massa do sólido seco, área, umidade crítica sobre RC, vezes log natural da umidade no fim
sobre a umidade crítica. Isso tudo aqui tem que dar 6 horas. Né? Foi o que ele passou para nós, né? 6 horas. Tá. E aí? E aí, olha só. Se eu pegar, botar, isolar ó, massa do sólido seco, área RC, vai ficar assim, ó. XC menos XI mais XC, que multiplica log natural de XF sobre XC. Né? Botei em evidência. Né? Isso aqui dá 6 horas. Né? Substituindo, vai ficar assim, ó. Menos massa do sólido seco, área RC, que fica 0,16 menos 0,3, mais 0,16, e multiplica pelo log natural, no fim era 10%, então 0,1 sobre 0,16. Como é que fica esse negócio? Eu vou descobrir que menos massa do sólido seco, área RC, é igual a... Resolvendo aqui, tá? Resolvendo e dividindo por 6 horas, né? Resolve esse negócio. Eu vou botar de outra cor aqui para a gente fazer a conta. Deixa eu ver aqui na calculadora. Vou fazer rapidinho aqui, tá? E por 0,16, log natural, 0,16 mais na minha conta, que deu negativo. Vou fazer de novo só para conferir. Isso aqui é menos, vezes menos 1. Massa do sólido seco. Aí eu vou dividir por 6 horas por isso. Tá certo. Vai dar menos 27,88. Corta, corta. Tá? Certo? Bom, e agora? Agora vamos voltar aqui. Ó. Eu descobri o valor dessa divisão aqui. Ó. Massa sólido seco, ele não tinha dado a área, não tinha dado RC, nada. Agora, como é que fica para o caso 2 aqui, né? Então, assim, caso 1. Caso 2. Para o caso 2, né, o equacionamento é o mesmo. Né? Veja bem, ó, vou botar aqui. Ó. No caso 2, vai ser o tempo a taxa constante, mais o tempo a taxa decrescente, que eu não sei quanto é que é. Né? Bom, no período de secagem a taxa constante, a expressão é a mesma. Né? Então, eu vou colocar aqui, vamos ver. Ó, vai ficar assim, ó, menos. Copiar essa expressão aqui, né? Deixa eu só ver o que fica mais. Copiar de baixo.
menos massa do sólido seco, ARC, XC menos XI, mais XC, e isso aqui tudo está multiplicando, ó. E multiplica log natural e XF sobre XC. Isso tudo tem que dar um tempo. Total. Né? Total. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 27,88, que é aquele valor ali, que nós já descobrimos. Qual é a umidade crítica? Continua sendo de 0,16, só que no início agora é 0,35. Ó, 35%. Né? Então, 0,16 menos 0,35 mais 0,16 e multiplica log natural. No fim do processo, ele quer até 6%. Né? Então, tempo para secar de 35 até 6. Então, no fim do processo, 0,06 dividido por 0,16. Né? Isso aqui vai dar o tempo total. Fazendo as contas aí. Deixa eu fazer aqui. O meu tá dando, conferindo aqui, ó. Vocês conferem aí também. Tá dando esse tempo. 9,67 horas. Então, veja bem, levou 6 horas para ir de 30 a 10. Né? Faz sentido? Faz. E de 35 até 6 em 9 e pouco, né? Tá dando mais 6, já é um baita de um sinal, né? Mas tá aí a resposta. Tá? Então, esse problema, eu acho que ele já né, faz uma revisãozinha que a gente viu lá na segunda aula, né? Esses tempos de secagem e tal. Certo? Tranquilo esse problema? Pode cair um desse aí? Aí depois ali, pá, tranquilo, Carolina. Se Bom, for para vamos cair encaminhar. nessa, até que pode. Meio Pode? parecido. Tá. Deixa eu falar aqui para a gente ir indo para os finalmente da aula aqui, 8h30 quase. Eu botei aqui, ó, falar sobre liofilização, tá? Fazer um problema de liofilização. E aí eu vou mostrar alguns tipos de secadores aqui para vocês, tá? De vários tipos aqui que tem. Alguns, né? Tem muito mais. Mas vamos falar de liofilização. Bom, tá aqui. Eu trouxe aqui algumas imagens, né? De liofilizadores industriais. Se vocês não tinham visto ainda, né? Estou mostrando aqui alguns. Bom, o que é essa liofilização? Eu acho que alguém me perguntou isso na primeira aula. Né? Assim, esse negócio começou com a NASA.
tá? A NASA começou a estudar, porque assim, tudo para mandar para o espaço, se tiver peso, é custo, tá? Então, o cálculo de custo para mandar um foguete aí para o espaço é o quanto de peso ele carrega, vamos dizer assim, né? A quantidade de energia, cada grama que tu bota mais dentro de um foguete, tu aumenta os custos de maneira bem vertiginosa, né? E para isso, né, os astronautas vão ficar no espaço há algum tempo, eles precisam comer, né? Então, os caras começaram a pensar como levar alimentos que sejam nutritivos e ao mesmo tempo sejam leves, porque não dá para levar um rancho para o espaço, né? Não dá para passar lá no mercado, fazer um rancho para os astronautas e levar lá, sei lá, 100, 200 quilos de comida. Até porque também vai acabar estragando. Então, né, a alternativa que se viu, né, que é feito até hoje, é levar alimentos liofilizados. Então, os caras começaram a estudar esse negócio. Tá? Alimento seco. Mas não é seco de qualquer jeito. É seco, seco mesmo, tá? Então, chega com esse processo de liofilização, é possível remover até a água, vamos dizer assim, ligada de maneira íntima, a água celular, vamos dizer assim, é possível remover, tá? E, além disso, né, as propriedades do produto, elas são preservadas, ou seja, um produto seco por liofilização, se eu colocar água, ele volta a ser o que era antes, diferente de uma secagem em que a gente usa temperaturas altas, né? Então, se eu pegar um alimento, né, quando eu vou secar ele, eu acabo já meio que causando algumas reações que mudam suas propriedades organolépticas, né? Muda sabor e tal. E aí, se eu botar água de novo, ele não volta, mas o produto liofilizado volta. Tá? Então, exemplo desses produtos, né, tem no nosso dia a dia aí no Cup Noodles, tem nas barrinhas cereais, tá? Cup Noodles, aquela carninha, o milho, né, e a ervilha, né, eles são produtos liofilizados. Tem para vender também produtos liofilizados só de banana liofilizada, morango liofilizado, né? Tem para vender em alguns mercados, assim. É um processo que é muito, muito caro, então os produtos liofilizados são bem caros, tá? Mas eles, assim, a grande vantagem, né, é que, primeiro, tu aumenta o tempo de vida do produto de maneira indefinida, tá? Então a validade de um produto liofilizado, como ele não tem água nenhuma, a gente diz que a validade é dada pela validade da embalagem. Tá? Então, um produto liofilizado, ele, estando hermeticamente fechado, ele dura para sempre. Tá? Então, é uma coisa que é bem interessante. Né? Eu tenho um produto que não estraga, né? Não vai ter mais água, ele vai ficar de maneira indefinida. Bom, e como é que funciona esse processo? Como é que funciona a liofilização? Bom, então aqui eu estou mostrando alguns liofilizadores grandões, né? Primeiro, a área de transferência de massa, ela é muito, muito importante, tá? Então, esses alimentos liofilizados, geralmente, eles são liofilizados já bem fatiados. Então, se eu for falando especificamente de um produto alimentício, nós precisamos, né, sempre preferível, né, fazer ele bem porcionado, né, garantindo a máxima, assim, pensando sempre em maximizar a transferência de massa, tá? Bom, e aí ele é colocado nessas bandejas, né, que vocês estão vendo aí, e aqui, tá, eu procurei uma imagem que aparecesse bem, mas essas, né, assim, nessa parte da bandeja, na parte de baixo de cada uma bandeja dessa, aqui não aparece também,
mas na parte de baixo, assim, ó, aqui assim, ó, nessa parte aqui, ó, tem umas resistências elétricas, tá? Para quê? Bom, primeiro, o produto, para ser seco por liofilização, ele precisa estar extremamente frio, tá? Temperaturas aí da ordem de menos 50 graus, menos 40, tá? E aí, o mecanismo, né, o norte desse processo é explorar o diagrama de fase da água, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu trouxe aqui o diagrama de fase, né, de maneira resumida nessa figura aqui, mas eu achei um que está em escala logarítmica, aí fica mais fácil de entender. Veja bem, o ponto triplo da água é esse que está marcado aqui, né, 273, né, que dá o 0,01 e 611 Pascal. Bom, o que acontece? Primeiro passo, né, no processo de liofilização é ir lá e refrigerar o alimento, ou o que for, quer que seja, né, a temperaturas aí da ordem de menos 50 graus. Então, vamos dizer assim, a liofilização, ela começa, deixa eu botar outra cor de caneta, ela começa o ponto, né, inicial seria algo mais ou menos aqui, ó. É onde a gente está na pressão atmosférica, né? Menos 50 graus, nós temos a água no estado sólido. Aí o que é feito? Né? Coloca o produto nessas câmaras, né? E começa a promover aí um alto vácuo. Tá? Então, começa acopla lá uma bomba de vácuo relativamente forte, né? Capaz de baixar a pressão. Então, começa a redução de pressão. Então, caminhando aqui. Certo? Bom, se eu só por redução de pressão, eu já consigo sair do sólido para o vapor, né? Mas eu preciso estar abaixo de 611,657. Para garantir, né, se faz um vácuo o mais absoluto possível, né? Então, né, quando se chega nessa região aqui, veja bem, está em escala logarítmica. A 100 Pascal já é um vácuo, mais um baita de um vácuo, tá? De 100 para 10 também é um vácuo, né, considerável, mas é muito difícil de ser atingido, tá? O vácuo absoluto aí, na ordem de 1 Pascal, é muito, muito difícil, tá? Mas estando abaixo do ponto triplo, então estaria abaixo dessa região. Aí o que acontece? Né? Eu vou mantendo o vácuo, né? E eu pego e aqueço um pouquinho uma das superfícies, não o sólido. O sólido está em alto vácuo, temperatura bem baixa. Eu vou lá e aqueço um pouquinho uma das superfícies. O que acontece? À medida que aquela superfície vai aquecendo o sólido, a água passa para o estado de vapor. E eu tenho a chamada sublimação, né? Bom, aí esse vapor, se eu não manter o vácuo e ele aquecer um pouco, ele pode voltar a ser líquido. Então é um problema. Ele volta a liquefazer e começa a condensar ali dentro e começa a molhar de novo o produto liofilizado. E aí o produto ele acaba umidificando de novo. Tá? Então, né, esse vapor que é formado, tá, ele acaba dentro do processo, né, que tem que, além de tentar remover ele, tá, tu pode, tá, trabalhar, né, executar o processo nessa região para que o vapor formado volte a ficar sólido, tá? Então, a pressão vai aumentar um pouquinho, porque à medida que tu vai tirando o vapor, né, do material,
apesar de estar com a bomba a vácuo ligada sempre, mas o vapor vai saindo e vai aumentando a pressão um pouquinho da câmara, né? E aí, tu vai ter que, né, tá sempre fazendo esse cuidado da pressão para poder estar gerando vapor e botando o vapor gerado no estado sólido. Então, o problema maior do processo de liofilização é o controle, tá? Dificuldade. É o controle. Por quê? Porque cada produto que vocês forem fazer, essa taxa de vapor gerado, né, vai ser diferente. Então, né, é um processo bastante tecnológico, que exige aí muito esforço em análise experimental. Tá? Mas basicamente o princípio é esse. Tá? Bom, de maneira assim, a grosso modo, uma das aproximações que a gente pode fazer é a seguinte. Vou pegar aqui aqui eu tinha colocado a tela para escapar o vapor, né? E aí as frentes de gelo que vão sendo formadas, né? Bom, a grosso modo, deixa eu ver o que eu botei. Eu botei um problema, né, para um produto alimentício. A grosso modo, a gente precisa estudar, né, quando vocês forem trabalhar com liofilização, né, é entender e calcular esse coeficiente global aqui. Tá? Uma vez que a gente conhece o coeficiente global, né, de transferência de calor, nesse processo, fica um pouco mais plausível vamos dizer assim, esse processo de liofilização. Mas mesmo assim, é bem delicado. Tá? Por isso que ele é caro. Tá? Bem delicado. Então, deixa eu ver aqui nós temos. 8,5. Antes de eu vou fazer esse exercício aqui, já que é para a gente já ir dando encerramento aqui na aula, né, eu vou fazer ele com calma aqui com vocês, mas assim, depois eu vou mostrar outros tipos de secadores. Tá? Então esse é um que eu peguei a critério aí de ser uma secagem sem dúvida mais tecnológica aí dentro do que a gente tem disponível aí. Então, olha só, um produto alimentício, né, que tem aí 65% de umidade livre, então é algo normal para um produto alimentício, tem que ser liofilizado aí num secador a vácuo a meio milímetro de mercúrio e tem uma temperatura de condensação de menos 25. O material tem 1 centímetro de espessura, né, e ele é seco por ambos os lados. Né? E aí isso aí tem 1 milímetro de gap, né? Esse gap onde o espaço entre aquela bandeja que eu botei para vocês, né? Aquela superfície. Entre a amostra e as superfícies aquecidas, esse é o gap. Né? Então, 1 milímetro. Então, uma espessura, gap seria isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. Isso aqui seria o gap. Deixa eu ver. Né? Então, o espacinho que tem ali. Amostras superfícies aquecidas, que estão a menos 5. Tá? Então, a superfície aquecida está a menos 5. Então, menos 5 já é uma temperatura alta em liofilização. Considerando o coeficiente global de transferência de calor, que é esse aí, que é o que é difícil de ser determinado experimentalmente, mas já está dado aqui para nós, estime o tempo requerido para secagem. Tá? Então, assim, como é que faz esse negócio? Né? Bom, primeiro a gente tem que estudar esse coeficiente global de transferência de calor. Né? Mais uma vez que ele já nos passou, né?
e que é um valor convencional para um produto alimentício, é algo dessa ordem, né, a gente tem que saber quanto de água que foi removido. Tá? Então, assim, se a gente pegar, né, pegar aí fazer uma base assim, né? Se eu pegar a água removida por centímetro quadrado, né, vai ser o seguinte: se eu pegar 1 centímetro cúbico do material, né, e ver a umidade dele, ó, 65% de umidade livre. Então, 65% do material, né, é água, né? Então, vai ser 0,65 gramas de água, né, por, vamos dizer assim, por massa de sólido seco, né? Se eu pegar, considerar aí a massa específica do material, produto alimentício aí, semelhante à massa específica da água, olha as considerações que eu estou fazendo, né? 1 grama por centímetro cúbico, né? Eu vou ter, vou botar assim, semelhante à da água. Eu vou ter, assim, ó, mais ou menos 0,65 gramas de água para serem retiradas, né, por centímetro quadrado de material. Então, eu teria que pegar o material, olha só, produto alimentício, né? Se eu quisesse fazer essa conversão, né, a gente tem que pegar, vamos supor, 1 quilo do material, fatiar ele e ver para esse quilo do material quantos centímetros quadrados de área ele vai ter. Quanto mais área ele tiver, melhor. Então, veja bem, para a liofilização, a área ela é muito, muito importante. Tá? Então, teria que fazer essa consideração, né? Ver quantos, se eu vou lá e coloco, sei lá, 10 quilos de material para ser utilizado, quantos centímetros quadrados ele vai ter? Aí eu tenho que fazer essa conta e vou saber que vai sair 0,65 gramas para cada centímetro quadrado. Né? Bom, e aí? E aí é o seguinte, ó, a massa, se eu pegar, né, o latente de vaporização da água, né, vaporização. Assim, o dado que eu tenho a menos 10 graus, ele é algo 602 calorias por grama. Tá? Então, é o calor que é necessário, né, para a gente remover aí 1 grama de água, para vaporizar 1 grama de água, a menos 10, 602 calorias por grama. Né? Ou seja, vou botar assim, então, 0,65 gramas de água necessitam, né, e 0,65 vezes 602 dá, fazendo a conta, está aí aproximadamente 391 calorias. Bom, a equação global é aquela que é igual a U a delta T, certo? Então, né,
o nosso Q aqui, né? Nosso Q vai dar o seguinte. Vou botar isso aqui já espalhando, né? O coeficiente global ele passou para nós, 2,61 vezes 10 a menos 4. Então, 2,61 vezes 10 a menos 4. Unidades. Caloria, segundo centímetro quadrado Kelvin. Caloria por segundo, centímetros quadrados Kelvin. A área, né? Aí o que acontece? Essa área é a área de transferência de calor. Nós estamos fazendo por centímetro quadrado, né? Veja bem, o problema, ele botou assim, ó, por ambos os lados. Por ambos os lados. Então, para cada, vou botar assim, para cada centímetro quadrado, né? O material tem 1 centímetro de espessura, né? E aí eu estou projetando aqui, né? Nós estivéssemos projetando, né? 1 centímetro quadrado. Só que aqui também vai ter 1 centímetro quadrado, né? Ó. Então a área de transferência de massa é mais 1 centímetro quadrado aqui. Então, ó, 2 centímetros quadrados. E o ΔT, em Kelvin, né? Ó, ele vai de 25 até menos 5, ou seja, um ΔT de 20. 20 Kelvin. Né? Então, Kelvin corta com Kelvin. Vai ficar centímetro quadrado, centímetro quadrado. A quantidade de calor que vai sair desse material aí vai ser em calorias por segundo. 2,61 exponencial na menos 4, vezes 2, vezes 40. Não, 2,61 exponencial na menos 4, vezes 2, vezes 20. Está dando 0, deixa eu botar. Está dando 10,44 vezes 10 a menos 3 calorias por segundo. Isso aí. E agora? O tempo. Qual é o tempo? O tempo é o seguinte. Se eu pegar as 391 calorias, né, dividido por esse valor aqui, ó, 10,44 vezes 10 a menos 3 calorias por segundo, que é o que sai do material, vai dar, deixa eu fazer aqui, deu 37.452 segundos. Né? Divide por 3.600 aí já para fazer rapidinho aí. Algo em torno de 10,4 horas. Um processo, né? Um processo relativamente lento. Né? Mas veja bem, quando vocês forem trabalhar com liofilização, coisas de tempo desse tamanho não são... não é de se espantar, tá? Qual é o problema mesmo? O problema é controle, tá? Então, controlar esse processo é muito, muito difícil. Isso requer custos, tá? Esses equipamentos aqui, eles são equipamentos da ordem, aí, e eu não sei agora com o dólar nesse patamar que está aí de 5 e pouco, eu acho que esses equipamentos já estão na casa do 1 milhão, tá? Coisas desse tamanho aí, tá? Então são equipamentos muito caros, tá? E além disso, tá? Esses equipamentos eles não
refrigeram o material. Tá? Ah, mas o material tem que estar bem frio. Ele não refrigera. O que tem que ter? Tem que ter uma sala, né, de refrigeração, um ambiente de refrigeração. A depender do que tu vai querer fazer, da quantidade, essa sala pode ficar bem grande. E as temperaturas que tu deve chegar, da ordem de menos 50, menos 40 graus, são temperaturas muito, muito altas. Aliás, muito, muito baixas. Né? Muito difíceis de serem atingidas. Então, o freezer que faz isso, né, para você ter ideia, o da geladeira chega a menos 18. Uma geladeira boa. Né? Para chegar a menos 40, o caminho é bem mais tenebroso. Tá? Então, bastante despesa com refrigeração. Tá? Bom, então, mostrei aqui a questão da liofilização. Para encerrar a aula, nós já estamos chegando finalmente, eu quero mostrar para vocês, né, outros tipos de secadores. E vou mostrar alguns, tá? Tem um livro, tá, que vocês podem estar baixando aí, né, se vocês se interessarem pelo assunto, que, sem dúvida, é o maior de todos de secagem, tá? Esse handbook aqui. Esse handbook, tá? Ele tem absolutamente assim todo. O cara conseguiu colocar lá em acho que quase 1000 páginas de vários tipos de secadores que vocês podem imaginar que existem. Eu vou mostrar alguns deles aqui para vocês. Eu vou começar com esse aqui, ó. Tá lá no capítulo 9 dele lá. Alguém sabe que, primeiro, como é que ele funciona, né? É o secador a tambor, tá? Aqui dentro, tá? Aqui dentro, na direção axial aqui, né? Passa vapor. O que acontece? A superfície do negócio aqui, ó, é quente. Tá? Vai girando e ele está aquecido. Tá bem quente. E aí, né, eu posso derramar ali, né, o produto, né? E aí, à medida que ele vai girando, né, esses rolos aqui vão compactando ele no tambor, né, e o tambor vai girando nesse sentido, né? E aí aqui com uma faca, né, uma, uma lâmina, né, uma lâmina, melhor dizendo, uma lâmina vai cortando já o material e vai caindo no reservatório ali, né? É uma possibilidade para um secador de tambor. Claro, tem um outro tipo. Esse aqui, por exemplo, né? Tu bota o teu material aqui, né? Pode ser uma espécie de uma lama, assim, né? E aí o vapor passando no meio do tambor. O tambor está aquecido. E aí ele vai girando, passa aqui, o negócio fica grudado. E aqui ele vai sendo constantemente cortado, né? Ou raspado, né? E ele vai caindo aqui. Que material? O que vocês acham que é seco esse negócio aqui? Quem tem algum palpite? Não sabe. Deve ser alguma coisa que se aglomera muito, né? Ou não? Se alguém sabe. É pra senhor dar uma dica. Tem no mercado.
É aquele do Doritos que o professor tinha falado. Ah, já tinha falado, já tinha comentado. Eu achei que eu não tinha falado. Deu spoiler, tá ligada, Natália? Eu não lembrava. Esse aqui é o Doritos, tá? Tem assim, ó, esse aqui, ó, uma outra possibilidade, né? É colocar, não só o Doritos, tá? Esses salgadinhos em geral, tortilhas, né? Eu não sei como é que são feitos outros tipos de salgadinhos, mas esses crocantes, assim, né? Claro, depois vão para um forno, mas tem esse processo. Esse aqui é um pouquinho interessante também, que pode usar dessa forma, né? Coloca o produto nesse... Então, consegue fazer dobrado aí, né? Vamos dizer assim. Né? Então, também é uma possibilidade. Bom, secagem também pode acontecer com leites fluidizados, tá? Então, o leite fluidizado é usado bastante para secagem. Tá? Uma outra possibilidade. Né? Não tem alguns tipos, por exemplo, esse de botar assim um processo que eles chamam aqui de o B, um primeiro estágio seguido de um segundo estágio de resfriamento. Então entra ar quente, né? Tu coloca o sólido molhado, né? Ele vai secando, aí tu refrigera, tira o ar de exaustão, né? Bom, deixa eu mostrar alguns outros tipos aqui. Esse aqui, ó, é outra possibilidade, né? É uma outra possibilidade de um secador de leite fluidizado. Né? Tu bota o teu fluido de aquecimento, geralmente ar, né? E aí o sólido entra, né? E aí esse tubo, né? Esses tubos aqui que estão na horizontal aqui, né? Eles estão, imagina que eles estão ali, isso é circular, né? E esse fluido aquece coloca o ar aqui, né? O gás quente. Aqui pode ser vapor nesses tubos, né? Por exemplo. E aí, é como se fosse um trocador de calor, né? E aí, o que acontece? O sólido entra, né? E aí vai sendo aquecido pela tubulação que está ali dentro, né? E pela gravidade ele vai tendendo a cair. E aí encontra corrente com o gás quente. Uma outra possibilidade aí desenhada. Esse aqui, ó, é um leito fluidizado vibracional, tá? Então, o sólido entra, né, aqui, é úmido, injeta o ar quente por aqui, e isso aqui, ó, fica vibrando, né? Porque o que acontece? Essas partículas molhadas, elas podem ficar ali aglutinadas, né? Então, o ar aqui, claro, o ar vai ficar todo distribuído e vai ficar fluidizando. Isso aqui parece, não sei se vocês já são das antigas, aí ele vai lembrar daquele fliperama, tinha uma mesa cheia, que tu brincava com um disquinho, e aí tinha uns furinhos que ligavam um negócio de ar e o disco ele voava em cima da mesa, assim, tipo parecia, parecia uma bolacha que andava em cima da mesa. Assim. É mais ou menos isso. Tá? Quem foi em fliperama vai saber o que eu estou falando. E aí, à medida que o material vai vibrando, vai sendo deslocado, né, para a saída. Né? É interessante. E claro, só que isso aqui deve fazer um barulho, não, essa parte flexível aqui deve estragar bastante, né? Porque isso aqui tudo fica vibrando, então isso aqui fica chacoalhando, isso aqui fica chacoalhando. Tá? Então é uma coisa interessante também, tá? Esse aqui, ó, esse aqui é o leito de jorro, tá? É o leito de jorro, tradução para o português, tá? Então, assim, esse material é semelhante a uma fluidização, só que, na verdade, assim, a característica, né,
é chamado de jorro, porque o produto é jorrado aqui mesmo, tá? Então ele tem essa parte interna aqui, né? E faz com que o produto fique sendo seco, né? E à medida que ele vai secando, ele vai fazendo esse jorro de produto ali na saída. Então é para mais uma possibilidade aí de secagem. Tá? Claro, não podia deixar de falar do flash, né? Ou o spray dryer. Esse é o flash, né? Mas tem o spray dryer. Deixa eu ver se eu botei a fotinho do spray aqui. Esse aqui é o spin. O flash, quando a gente fala de flash, é porque é uma coisa rápida. Tá? Então, esse aqui, ó, né? O ar entra por um soprador, né? Geralmente um soprador centrífugo, passa por aquecimento, né? O material molhado entra no alimentador, né? E ele é seco, né? Em forma de um ciclone aqui, né? E aí, claro, aqui tem um filtro, né? Porque muito sólido vira um pó, vai para a rua, e aí o ar sai por ali e o produto por aqui. Então, é um design mais simplificado possível, né? Aqui eu estou mostrando alguns sistemas típicos, né, desses flash dryers pneumáticos, que é o ar mesmo que carrega, tá? Então, a grande jogada desse flash aqui é que o ar é que vai carregar o material, né? Então, assim, botou aqui na, onde é que tá? Assim, a depender botou assim, um é o produto úmido, né? E aí, esse é o tubo, né? Isso aqui, né? Para vocês entenderem, né? Isso aqui é o que seria o alimentador aqui, né? E aí, claro, esse carregamento do fluido, né? Contra a ação da gravidade é interessante. E tem alguns métodos aí de fazer essa alimentação, para serem mostrados aí. Tem esse aqui, ó, que é o Spin Flash Dryer. E esse aqui ainda é mais tecnológico ainda. Tá? Então, veja bem, vamos ver se vocês entendem isso aqui. Alimenta o produto úmido aqui, né? Aqui já começa a ter uma agitaçãozinha, né? E ele vai escorrendo para dentro do nosso secador, vamos dizer assim, né? Propriamente dito. Né? Aí insere ar, né? E insere um ar quente aqui, né? E mais uma mistura de ares aqui, né? E olha só, esse rotor aqui, ó, ele faz esse mecanismo todo girar, tá? E aí eu consigo aquecer, né, toda essa região aqui, né, por meio de vapor, por exemplo, um aquecedor de ar, né? E esse negócio girando aqui, né, vai gerando o nosso sólido seco, que vai sair depois a gente tem que passar por um ciclone, né? Então é um spin mesmo, né? O spin vem de giro, né? E aí, claro, passou pelo ciclone, ainda tem mais um filtro, né? Para então o ar sair sequinho e nosso sólido aqui o ar sair sem nenhum sólido, e o sólido sair aqui seco nessa parte aqui. Mais um tipo de secador aí, tá? Vamos abrir mais as possibilidades, olha só, esse aqui, né? Secagem por infravermelho, né? Infrared. Então, mais uma possibilidade. Mostrando aqui esse tipo de secador, né? O aquecimento aqui, nesse tipo de secador, né? Assim, onde é que tem esse tipo de coisa, né? Geralmente na secagem de tecidos, tá? Então pode passar se eu passar vapor ou ar quente,
né, pode acontecer desse um tecido ele se rasgar ou até mesmo perder qualidade, tá? Ele pode ficar, pode as fibras já podem ir rompendo, né? Então é uma possibilidade, né, de aplicar mais uma tecnologia, né? Então, aí, né? O tecimento por infravermelho é interessante. Uma outra possibilidade aqui, esse aqui é mais bruto, né? Para tratamento de lama, né? Então tu tens ele queima ali mesmo, é um queimador na câmara inteira, né? Então bom, eu estou trazendo aqui algumas coisas, já deve estar dormindo aí, mas é para abrir a mente, né? Para ver que não é só, existem muitas possibilidades, né? Não sei se eu botei mais alguma, eu botei mais uma aqui Esse aqui é para batata, tá? Então é um específico para preparo de batata, né? Então, esses salgadinhos aí, ou outros produtos alimentícios que vão batata na composição, eles acabam passando por um processo prévio de secagem, né? E esse aqui é com... vamos entender ele aqui, né? A batata cai, né, nesse cone aqui, né? Aqui ela é picotada, né? E aí ela é carregada, né, pela esteira, e aqui no tambor, ao longo do tambor, ela vai sendo seca, e o rolo já vai meio que, esse rolo que tem aqui, ele vai, né, fazendo a batata ficar fixa dentro do tambor, e ela vai girando aqui, já vai secando aquela casca de batata, né? E aqui ela vai sendo cortada e já vai caindo aqui. Então é uma possibilidade, né? Então, é mais uma geometria aí. Certo? Deixa eu ver se eu botei mais alguma. Não. Agora vamos falar da avaliação. Agora acho que todo mundo vai acordar. Deixa eu abrir aqui o coisa. Assim. Alguém tem alguma dúvida do conteúdo que eu trago? Não precisa ser da aula de hoje, pode ser também de outro dia, mas podemos de repente fazer algum exercício, tirar alguma dúvida nesse mais alguns minutos aqui. Se não, eu vou falar sobre a avaliação da semana que vem. Por mim, pode falar da avaliação, professor. Tá. Mais alguém aí? Quer se manifestar? Acho que o microfone está fechado, Carolina. Agora tá aberto? A Agora gente tá. pode tirar dúvida com o professor durante a semana, daí quando fazer o resto da lista de exercício. Talvez não dê tempo de eu responder, não sei, né? Tá, tudo bem. Eu vou tentar ajudar, claro, vou me esforçar. Tá, beleza. E eu vou tentar perguntar. E aí, mais alguém aí? Rodrigo, tá tudo certo. Bom, ninguém se manifesta. Eu vou entender que tá tudo certo. Assim, como é que vai ser a avaliação? Na semana que vem, eu vou abrir aqui o Google Meet com vocês, tá? Às 7 horas ali, né? E vou fazer a leitura da avaliação com vocês, tá? Vamos passar ela ponto a ponto ali e tal. E aí vocês vão ter até as 10h30 para postar no Moodle de maneira bem organizada, tá?
vocês são em 25, eu tenho que corrigir 25 avaliações. Então, eu vou providenciar aí uma planilhinha, tá? Para as questões ficarem bem organizadas para facilitar a correção. Certo? Então, vou abrir aqui o Google Meet aqui, nós vamos fazer a leitura da avaliação juntos, e aí vocês vão ter o prazo das 7 até as 10h30 ali para fazer a prova, certo? Quem faltar, né, não puder fazer e tal, vai ter que depois pedir aquelas avaliações em época especial, lá no final da disciplina, né? Faz em época especial. Então, procurem não deixar de fazer, certo? Alguém tem alguma dúvida? Daí é para postar em arquivo PDF, bate foto, converte e Isso posta. aí. Isso aí. E aí, se caso eu coloque alguma questão por exemplo, aquela que a gente fez para vocês analisarem dados de secagem, mostrarem as curvas de secagem, e aí essas curvas de secagem, né, precisa aí da planilha, né? Então, aí estaria direto na planilha. A tua ainda perguntando, tem que deixar até as 11. Não pode ser até as 11, mais meia hora ninguém também não ajudar. Tá, então daí se Beleza? tiver essa de secagem, daí a gente faz isso na planilha, então. Bate foto, coloca na Isso, planilha, é mais fácil. isso aí mesmo. Tá. Isso mesmo. Bom, se não, se ninguém tem mais nada a perguntar, nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula de hoje. Esse material eu já vou botar direto no Moodle em seguidinha. Beleza, Então é professor. Boa isso. noite. Boa noite para todo mundo aí. Boa semana para todos. Boa noite. Professor, Boa noite. Professor, Oi, Ana. aquela atividade vale nota, né? Vai valer para o final da... assim, a terceira avaliação, eu vou fazer a avaliação, só que eu acho que eu vou diluir ela. Eu vou dar umas atividades para vocês sobre a destilação. Então, eu vou pedir mais algumas. Quando a gente chegar ali, eu vou somar a atividade que vocês fizeram aí, mais as outras que eu vou solicitar, e nós vamos achar uma nota que vai ser parcial da terceira nota. Ah, tá. Não, porque eu arrumei, eu consegui aí o valor ali, daí só que eu postei 19 horas atrasado. Daí eu assim, bah. Mas tu teve dificuldade em resolver, não? Não, é porque realmente eu nem prestei atenção, mas eu usei 50 Kelvin, é muito fora, né? E deu essa diferença, acho que quanto menor usar, mais diferença tem, né? Daí eu botei 200 e deu certo daí. Então tá, Então tá. beleza. Obrigada, boa noite. Professor, eu também passei Boa por noite. isso, mas eu não era o mesmo problema da Ana, eu tinha errado mesmo o negócio da vírgula. Daí eu postei ali. Tá, beleza. Tá bom? Então, tá bom.